Se você pudesse colocar de pé, com a Bíblia aberta, vamos ler esse texto precioso, capítulo 3 da carta aos Hebreus. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai, de que maneira? Atentamente, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Diga, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Estes sempre erram onde? No coração. E eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos ler juntos o verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, ao invés de deixar o perverso coração de incredulidade vir até nós, pelo contrário, exortai-vos mutuamente uns aos outros, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos enquanto se diz. Vamos juntos? Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos aqueles que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Assente um pouquinho, continua com a sua Bíblia aberta. Vamos mais uns versículos, do 4 até o verso 13, porque há uma junção no assunto aqui de 3, 1 a 4, 13. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram,
aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Vamos juntos? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o exemplo da desobediência. Todos juntos o verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra é apta para discernir o quê? Os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Palavra de Deus. Ore a Deus pedindo essa palavra para o seu coração, porque Ele está conosco e Ele compartilha conosco sua palavra. Nós agradecemos mais uma vez, Senhor, poder nos reunir com liberdade, abrir as nossas portas, receber o povo que vem para te adorar e para ouvir a palavra do Senhor. Nós sabemos da nossa total falta de habilidade e de capacidade para falar de coisas tão eternas, gloriosas e tremendas. Mas a nossa dependência é do Espírito da verdade, aquele que Jesus enviou para nos conduzir a toda a verdade. Que a tua palavra possa edificar, ensinar, confrontar, fortalecer, iluminar, libertar, salvar, no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos olhado para essa carta maravilhosa e temos na mensagem de Hebreus a verdade sobre Cristo, o nosso fundamento. Hebreus é uma palavra que insiste a respeito daquelas coisas que são inabaláveis. Talvez grande parte de vocês tenha acompanhado aquela notícia tão triste que recebemos esta semana. Me parece que foi na quinta-feira, não é? Aquele prédio luxuoso em um condomínio de 12 andares, num dos lugares mais valorizados de Miami, que de repente começa a desmoronar. Na madrugada, quando as pessoas dormiam. Temos visto alguns vídeos, algumas imagens, e é algo realmente que abala o coração da gente, lembrar que famílias, homens, mulheres, crianças, até hoje ainda não há um número exato de pessoas que perderam a vida, mas são centenas, mais de 100 considerados desaparecidos. E a gente fica olhando aquilo, e eu ouvi uma frase do prefeito de Miami, dizendo, isso não pode acontecer nos Estados Unidos. Que coisa, né? Em meio até às tragédias comuns dessa vida, nós temos sempre a presunção e a arrogância humana. Mas o fato é que havia problemas na fundação. Havia problemas e, portanto, os engenheiros que construíram, ou que têm dado manutenção, descuidaram da fundação.
Amados, o que a carta aos Hebreus faz de forma muito preciosa, pela ação do Espírito Santo, é dizer que nós temos que ter muito cuidado onde estão a fundação, o alicerce da nossa vida. E ele vem apresentar Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, como aquele que de fato pode nos dar o descanso por saber o sentido e o valor da nossa vida. O Dr. John Stott, escritor e pastor precioso, que já está hoje com o Senhor, ele fala muito num dos seus livros sobre este fundamento precioso de Cristo e nos chama a atenção para que nós aprendamos a descansar na obra de Cristo, não em nossa capacidade. Vemos no mundo à nossa volta muita presunção e arrogância sobre os especialistas, sobre os que são capazes disso, daquilo outro, e parece, por aquilo que a gente escuta, que os homens seriam infalíveis, mas não são. E tragédias como essa nos lembram disso. É claro que estamos citando aqui, nós devemos ser empáticos, nós devemos orar por aquelas famílias, nós devemos sentir a sua dor, mas nós precisamos olhar as lições que essas coisas nos ensinam. O autor, no capítulo 3, ele começa nos chamando para considerar atentamente. A palavra no original está ligada a fixar os olhos com atenção, mas dá mais um sentido de entender plenamente. Considerai, entendei plenamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus. E é por isso que ele vai mostrar e desenvolver aqui, para o contexto aqui do primeiro século, essa igreja que ainda era muito judaica, de judeus que estavam vindo do judaísmo e agora começando a conhecer a Jesus, e então ele diz que nós precisamos olhar e ver que Cristo é maior do que Moisés, ele é maior em sua pessoa. No versículo 5, mantenha sua Bíblia aberta, ouça e veja a palavra, diz que Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Ele foi fiel realmente, foi um grande profeta, foi alguém que Deus usou para conduzir o seu povo. Mas o que ele está dizendo no versículo 6 é que Cristo, porém, é como filho em sua casa, e a sua casa somos nós, porque Cristo tem mais excelente glória do que Moisés, porque ele é o Filho de Deus que veio salvar. Diz também que Cristo é maior do que Moisés em seu ministério. Moisés pôde abençoar muito o povo de Deus. Moisés foi um intercessor maravilhoso. Eu fico muito emocionado quando eu vejo Deus dizendo para Moisés: Moisés, eu separo agora você e sua família, eu torno pó esse povo e vou constituir outro povo. E Moisés é ousado na intercessão: Senhor, as nações vão dizer que o Senhor tirou o seu povo para matá-lo nesse deserto, Senhor. E ele roga pelo povo e pede até que Deus risque seu nome do livro da vida, se ele não olhar e não responder. Ele é um intercessor ousado, mas o ministério de Jesus é maior, porque Moisés não podia dar sua vida por nós, porque ele também pecador precisava da graça de Deus na sua vida. Também nos ensina que Cristo é maior do que Moisés no descanso que ele nos oferece. Moisés não conseguiu entrar na terra, passou o bastão para Josué. Josué entra com o povo, mas nós sabemos, e este texto do capítulo 3 de Hebreus vai nos mostrar que, na verdade, aquele foi um descanso transitório. A terra de Canaã representou também muitas lutas, muitas guerras, muita confusão, muita desobediência. Não era, de fato, o descanso, porque, como esse texto precioso nos fala, ainda resta um repouso para o povo de Deus, que aponta para a nova aliança e para a consumação de todas as coisas. Stott comenta assim: a estabilidade dos edifícios depende em grande parte de suas fundações, e assim é a estabilidade da vida humana. Estamos vivendo tempos de grande instabilidade.
Você que procura ouvir, que estuda, que lê, sabe do que estamos falando. Marcos familiares estão sendo destruídos. Absolutos morais, que antes eram considerados eternos, estão sendo criticados e abandonados. E muitos se sentem como o salmista, lá no Salmo 11, verso 3, que ele diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? É uma colocação pertinente. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? E essa pergunta do salmista no Salmo 11, versículo 3, é respondida aqui pelo autor aos Hebreus, pelo Espírito Santo de Deus, nos chamando para descansar sobre a obra de Cristo Jesus. E saber que nós podemos sim continuar confiando nele, porque o nosso fundamento é de fato sólido, porque está alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. Descansar sobre a obra de Cristo tem a ver com algumas considerações maravilhosas que nós aprendemos aqui. A primeira é que Cristo levou nossos pecados na cruz. Ele ofereceu um sacrifício perfeito, completo e suficiente para o pecado de toda a humanidade. E diz a palavra que Jesus Cristo se assentou à direita do Pai, depois de concluir a sua obra expiatória. Lá na cruz ele diz: está consumado, a salvação estava consumada, e agora ele descansa junto ao Pai. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que nós nada mais podemos fazer, senão descansar e nos apropriar do que Cristo já fez. Isso aqui anula toda proposta religiosa centrada no homem, centrada nas obras, nas penitências, na busca humana de alguma maneira comprar o favor de Deus. Não, a obra está completa e perfeita. Cristo fez tudo que era necessário para a minha, a nossa salvação. É o que essa palavra nos ensina. E se Cristo está descansando da sua obra concluída, nós devemos descansar nela, ou sobre ela. Nós dependemos somente de Cristo para sermos aceitos diante de Deus. É isso que as Escrituras nos ensinam. Eu lia sobre um missionário, muito tempo atrás, no século passado, nas Ilhas Hébridas, e ele estava no meio de um povo que há muito pouco tempo era canibal. E ele passou por muitas lutas ali, perdeu a sua esposa e seu filhinho por malária, mas ele continuou pregando ali, tentando levar aquele povo essa palavra de Deus. E quando ele começa a traduzir o Evangelho de João, ele começa a ter uma grande dificuldade, porque João fala que Jesus veio para todos aqueles que o receberam, serem chamados filhos de Deus, significa crer em Jesus, descansar nele. Mas aquele povo não tinha nenhuma palavra para confiança, porque era comum entre eles, era a traição, era fazer uma armadilha contra o outro. E ele orando lá no seu escritório, de repente entrou um daqueles nativos que já conhecia a língua dele e o ajudava. E diz o texto que ele estava, quando aquele homem entrou, ele teve uma direção de Deus e ele assentou-se na cadeira e ele perguntou para aquele nativo que entrou ali: o que eu estou fazendo? Me responda aí na sua língua. E ele disse: o senhor está assentado na cadeira. Então ele fez assim e perguntou: e agora, o que eu estou fazendo? O senhor está colocando todo o seu peso sobre a cadeira, descansando nela. Ele disse: essa é a palavra. Essa é a palavra. Colocar todo o nosso peso na graça de Jesus. Toda a nossa preocupação com a nossa salvação. Jamais confiar que nós somos capazes de realizar coisa alguma, embora as obras da graça são a consequência natural daquele que descansa em Jesus, daquele que está nele. Aqui no verso 3 do capítulo 4, diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Então existe um descanso que Deus promete ao seu povo, e que se torna nosso, quando nós
depositamos a nossa confiança em Jesus Cristo. Agora eu quero que você olhe para o versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, capítulo 4, versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Há uma tradução que diz: todo aquele que entra no descanso de Deus, também está descansando das suas obras, porque Deus descansou das suas. Há uma alegoria aí, lá com Gênesis, quando diz que no 7º dia, depois de criar, consumar toda a obra da criação, Deus descansou. O autor aos Hebreus nos remete a essa promessa para dizer: a obra estava terminada. Então nós não temos que fazer obras para comprar a salvação ou comprar o favor de Deus, porque Ele nos chama para descansar nele. Obras e descanso são palavras que se excluem mutuamente, não é? Se você está em obras, você não está descansando. Então, o texto nos chama para essa verdade que a fé salvífica, a fé salvadora, é a fé que descansa, a confiança que depende totalmente do nosso Salvador. E isso é uma verdade maravilhosa. Algumas aplicações para nosso contexto hoje. A primeira coisa é que nós devemos ouvir com atenção. Vamos repetir, devemos ouvir com atenção. Com atenção. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não repeti a rebelião de Israel no deserto. Eugene Peterson, tradutor das Escrituras, autor da versão A Mensagem, ele traduz esse texto assim: o coração deles nunca vai estar comigo, eles se recusam a andar nos meus caminhos, eles nunca vão chegar ao seu destino, nunca vão conseguir se sentar e descansar. E diz mais a palavra de Deus, que eles pecaram no seu coração. Então o cerne de todo o problema é o problema do coração. Por isso o versículo 12 do capítulo 3 faz essa advertência que nós lemos ainda há pouco. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade. De incredulidade. Ei, preste atenção. O nosso coração começa com a incredulidade e depois ele acaba se tornando um coração endurecido, que perde toda a sensibilidade a ouvir a voz e a palavra de Deus. Algum tempo atrás, eu me encontrei com um moço, já agora na maturidade da vida, e eu o conheci quando ainda bem mais jovem. Houve uma época que nós fazíamos algumas reuniões de jovens, juntando várias igrejas aqui da cidade, e eu vi aquele moço com aquele fervor, com aquela manifestação de que estava apaixonado por Jesus, era uma expressão muito usada na época e tudo mais, mas ele não prevaleceu, deixou que o seu coração fosse caminhando para a incredulidade através de muitas escolhas erradas que fez e caminhos que tomou. E ele dizia: mas eu já fiz tudo isso, já preguei, já dei testemunho, já estive no lugar onde mais de 100 pessoas se reuniram para me ouvir, sabe? Mas agora eu estou assim, eu estou desviado. É triste a situação daqueles que permitem, pela sua insubmissão e rebeldia, como foi o povo no deserto, deixam de entrar no descanso, porque não descansam no Senhor. Nós, pastores, sabemos muito bem dessa história, aqui mesmo na história desta igreja, de quantos que por aqui passaram,
E que, apesar de nossa incapacidade, imperfeição e limitação, dedicamos a tais pessoas muitas horas do nosso tempo, muitas orações, muitos aconselhamentos, mas infelizmente saíram pelo caminho da rebeldia, como diz aqui, da contenda de Coré, saíram pelo caminho daqueles israelitas que foram duros de coração. E nós precisamos ter muito cuidado para verificar onde está o nosso fundamento, porque o fundamento falso faz com que o edifício caia, e há realmente muita desesperança. Por isso a palavra também nos adverte: aquele que está em pé, veja que não caia. É sempre para nós um alerta, porque embora nós tenhamos essa experiência maravilhosa de receber toda a obra de Cristo por nós, a fé precisa ser atuante no sentido de duvidar do meu próprio coração, mas jamais duvidar da promessa do meu Deus, realizada, efetivada, concluída em Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Segundo, nós devemos nos entregar e descansar. Diga, devemos nos entregar e descansar. O Dr. Warren Wiersbe, comentarista da Bíblia, ele diz que o descanso para Israel em Canaã é um retrato do descanso espiritual que encontramos em Cristo, quando nós nos entregamos a Ele. Então nós podemos ver o descanso da salvação e o descanso da submissão. Diga, descanso da salvação e descanso da submissão. O descanso da salvação está na palavra do Senhor Jesus, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele traz paz para a nossa alma, Ele traz a promessa certa de que jamais rejeita aqueles que vêm a Ele. Ele diz, aquele que o Pai me der, vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E o descanso da submissão é o verso seguinte, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender de Jesus, nós precisamos andar nas pegadas de Jesus. Tudo que a gente tem que fazer, que decidir, nós temos que perguntar, em meus passos, em meu lugar, o que Jesus faria. Nós precisamos fazer de Jesus a constituição real, a figura proeminente, o arquétipo que nós queremos imitar. E é por isso que Paulo ousa dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. O descanso da salvação, o descanso da submissão. O primeiro, o descanso da salvação, é paz com Deus. Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo, o descanso da submissão, é a paz de Deus. Filipenses 4, 6, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Eu preciso a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus é realizada quando eu deixo de andar pelo caminho da rebelião, da rebeldia, do pecado, do orgulho, da presunção, da vaidade, e digo: Senhor, sê tu o meu Salvador, sê tu aquele que traz pureza à minha alma, graça para viver na dependência e na alegria que só o Senhor pode dar. Quando obedecemos a Deus pela fé e nos sujeitamos à sua vontade, esse descanso entra em nós. Entra em nós. É interessante o contexto da palavra descanso aqui, nesses textos aí do capítulo 3 até o versículo 13 do capítulo 4. É descanso que não tem tanto a ver
com a ideia de descanso que nós temos de estar deitado numa rede, debaixo de uma árvore, com o vento soprando, ou na praia, ou nos momentos bem à vontade. Sim, que também fazem parte do descanso físico que precisamos, mas é descanso da alma. É um coração que deixa de estar em rebeldia com Deus, brigando com todo mundo, em insubordinação, em insurreição contra a autoridade, contra os ditames, os mandamentos de Deus, os preceitos morais. É a rebeldia, a insubordinação que toma conta do homem sem paz no mundo, porque a palavra de Deus diz: para os ímpios não há paz, mas a paz de Deus vem pela obra de Cristo Jesus em nosso lugar. Em terceiro lugar, devemos receber e usar a chave das promessas de Deus. Diga: devemos receber e usar a chave das promessas de Deus. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram o privilégio de ler uma obra extraordinária, maravilhosa, chamada O Peregrino, de John Bunyan. É um dos livros alegóricos mais preciosos sobre a história da caminhada do crente, do cristão. Existe até uma versão para crianças, né? Muito boa, mas não adianta só você comprar e entregar para o seu filho, tem que sentar e ler com ele. E Dr. Stott cita uma parte do livro quando cristão e esperança entram nos terrenos do castelo da dúvida. Preste atenção. Cristão e esperança entram nos terrenos do castelo da dúvida, cujo proprietário era o gigante desespero. O proprietário do castelo da dúvida era o gigante desespero. E ele coloca aqueles homens adormecidos numa prisão naquele castelo. Ele os chicoteia, sugere a eles que eles vão morrer ali. No outro dia, levam cristão e esperança até um vale cheio de ossadas e diz para eles: essas ossadas eram dos peregrinos como vocês que entraram nos meus terrenos. É uma alegoria muito interessante. Eles entraram no terreno da dúvida. Então ele disse: eu os despedacei e isso vai acontecer com vocês. E os tranca de novo na prisão. Então, por volta da meia-noite, começaram a orar e continuaram em oração até quase romper o dia. Um pouco antes do amanhecer, veio a resposta às suas orações. Cristão irrompeu nessas palavras fervorosas: que tolo sou eu em estar aqui nesse calabouço repugnante, quando eu podia muito bem andar em liberdade. Eu tenho no peito uma chave chamada promessa, que eu estou convencido abrirá todas as fechaduras do castelo da dúvida. Então disse esperança: que boa notícia nos dás, meu bom irmão, tira essa chave e experimenta. Foi o que ele fez. A porta se abriu com facilidade, depois a porta exterior, depois o portão de ferro, permitindo que fugissem a toda pressa. Despertado pelo rangido do portão, o gigante desespero levantou-se para persegui-lo, mas faltaram-lhe as forças, pois sofreu um dos seus ataques novamente, de modo que não podia correr atrás deles. E então, pelas promessas, eles saíram do castelo da dúvida e do gigante desespero, para de novo se colocar no caminho. Essa alegoria nos ensina, amados e amadas, que muitas vezes, por causa da nossa humanidade, por causa das grandes limitações do nosso próprio coração, muitas vezes nós resvalamos, deixamos o nosso pé andar um pouquinho por esse caminho do castelo da dúvida. E às vezes o gigante do desespero quer ameaçar nossa alma. A resposta é: firme nas promessas do nosso Deus. Tende cuidado, irmãos.
Jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração. Temos que pedir a Deus o tempo todo, para que não deixe nosso coração caminhar para a perversidade, para que não nos deixe desviar em momento nenhum da certeza que a sua palavra nos dá. Edvard Mote, um pastor batista do século passado, escreveu estas palavras quando ele compreendeu a base imutável da promessa de Deus em Cristo Jesus. Minha esperança está edificada em nada menos do que no sangue e na justiça de Jesus. Não me atrevo a confiar na imagem mais doce, mas confio totalmente no nome de Jesus. Em Cristo a rocha sólida estou, o resto é a areia movediça. Quando a escuridão parece cobrir seu rosto, eu descanso em sua graça imutável. Em todo vendaval forte e tempestuoso, minha âncora se mantém nele. Seu juramento, sua aliança e sangue sustentam-me na terrível inundação. Quando tudo ao redor da minha alma cede, ele, então, é toda a minha esperança e sustento. Quando a última trombeta soar, que eu possa nele ser encontrado, revestido apenas de sua justiça, irrepreensível diante do seu trono. Em Cristo a rocha sólida estou, o resto é areia movediça. Que nós aprendamos, que nós tomemos posse desse descanso. Eu gostaria de convidar novamente nossa equipe de música aqui, para que nós repitamos essa canção. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Que nós cantemos essa verdade com essa tremenda e completa convicção. E por isso nós devemos sempre dizer e expressar que Ele e somente Ele é a base de toda a nossa confiança, de toda a nossa esperança, sabendo que Ele entra na história da nossa vida, faz-nos o precioso convite para experimentar sua graça salvadora e nos chama constantemente para colocar nele toda a nossa esperança e toda a nossa convicção de fé. Ainda sentados, antes de nos levantarmos para cantar, curva a sua cabeça. Talvez tenhamos que pedir perdão a Deus pelos momentos de dúvida, de temor, que cedemos lugar a vozes do mundo de desesperança. Mas vamos louvar a Ele porque Jesus realizou a obra e Ele é a rocha que não pode ser abalada. A engenharia humana constrói coisas tremendas, mas os edifícios humanos podem cair, porque não são perfeitos. Mas Jesus Cristo é a nossa rocha, rocha eterna. Meu Jesus, quero em Ti me refugiar.